Vamos lá! Estou muito empolgada para fazer essa aula para vocês. É uma aula onde eu trago os livros que mais impactaram a minha parentalidade, que mais me trouxeram ferramentas e conhecimento para hoje ser mentora de famílias. Então, eu vou trazer aqui, eu não consegui diminuir muito essa lista, né? Mas são os 23 principais livros. Aline, eu tenho que ler tudo? Não. Eu vou trazer também indicações por faixa etária, tá? E eu vou começar do final, que é um livro que chegou muito recentemente na minha vida, de uma indicação de uma aluna, que é a Mariana, Eduque Sem Medo, da doutora Becky Kennedy. Eu estudo parentalidade há muitos anos. Quem já leu meu livro, conhece um pouco da minha história, sabe que com 8 anos de idade, né, bem pequena, eu criei uma sala de aula no restaurante dos meus pais e alfabetizei algumas crianças do meu bairro. E desde muito pequena eu soube que a sala de aula e a educação fariam parte dessa minha existência aqui temporariamente humana. Então, desde muito nova, eu estudo sobre infância, sobre educação de crianças. E mesmo assim, já tendo lido, feito muitas coisas, eu nunca tinha visto um material como Eduque Sem Medo. Porque a doutora Beck, ela é extremamente prática. Então, ela traz os conceitos profundos de apego seguro, de educação conectada, de neurociência, mas de uma forma prática. Ela traz exemplos, ela criou ferramentas com nomes próprios que ela criou, né? E que fazem todo sentido. E a gente tem aqui nesse livro formas de aplicar aquilo que ela mostra, as ferramentas que ela mostra, que quando a gente vai lendo, a primeira vez que eu li esse livro, eu gosto de ler primeiro e depois de estudar, né? Agora eu estou estudando, então ele está todo marcado, páginas marcadas, post-it, mas algumas partes desse livro me fizeram chorar muito, né? Primeiro de emoção, segundo de vontade de voltar no passado. Então é um livro muito, muito valioso. Repito, de todas as coisas que eu li, né, recentemente, eu nunca tinha visto um material tão incrível. Quem é minha aluna de mentoria de parentalidade está vendo eu colocar na mentoria muitas das ferramentas desse livro aqui. Então, a primeira indicação é esse, Eduque Sem Medo. Segunda indicação também é de uma autora que eu fui aluna, que é a Elisama Santos, tá? Educação Não Violenta. Ela tem um outro livro também que é muito incrível, mas ele não está na lista, que é o Porquê Gritamos. Mas Educação Não Violenta é um livro para a gente revisitar a nossa própria infância, entender que hoje somos pais que damos aquilo que nunca tivemos. Eu posso ter tido uma infância, uma criação com pais incríveis. Eu realmente tive, talvez você também, mas os nossos pais não tinham as informações que a neurociência tem hoje, os nossos pais não tinham as ferramentas que a gente tem hoje. Então, revisitar a nossa própria infância é sim um pouco dolorido e é sim entender que fazer uma parentalidade consciente é algo difícil, desafiador, requer disciplina, requer envolvimento e requer entender que aquilo que eu estou fazendo hoje está criando novos futuros, novos humanos. O maior impacto que eu posso deixar no mundo é criar filhos extremamente conectados com a sua própria humanidade. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas perderam a humanidade. Então, isso aqui é um resgate desse propósito de fazer educação com a não violência. E é um livro que eu gosto muito do jeito que eles não escreve, gente, porque ela coloca em cada capítulo assim, eu acho muito didático, ela põe o resumo do capítulo, né, em frases, e ela escreve de um jeito muito fluido, muito, muito gostoso. E também é um livro que eu estudei bastante, mas que é incrível para pais de crianças grandes, mas principalmente de filhos pequenos, sabe? Aquele primeiro setênio até 10 anos, eu acho que é um livro muito valioso para os pais das crianças menores. E, em par com ele, eu não podia deixar de indicar também Conversas Corajosas, que também é da Elisama Santos, que não é só para pais, mas é para a gente também enquanto família, enquanto casal. E quando eu falo de casal, eu falo não só de quem está num casamento, mas também quem está fora do casamento, mas criando filhos ali
com o pai que hoje não é mais o seu marido, com a mãe que talvez hoje não é mais a sua esposa, mas que você precisa saber se comunicar da forma mais assertiva possível. Então, Conversas Corajosas, né, baseado na comunicação não violenta, é um livro para a gente entender que nós somos a única espécie do planeta Terra, de todas as espécies do planeta Terra, que temos o dom de nos comunicar através da fala, através da linguagem. Todas as espécies a gente é única. Só que a gente usa mal ainda. A gente ainda, 90% dos nossos diálogos tem algum tipo de violência que violenta o outro, que atravessa o outro. E nós, muitas vezes, também não sabemos colocar limite até onde o outro vai com as suas palavras. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de dizer não, de colocar uma barreira e falar assim, olha, até aqui você vai, daqui não. Eu coloco sabe aquelas fitinhas de proteção, quando você vai num lugar que está em reforma? A gente precisa saber colocar essas fitinhas de proteção com a gente mesmo. E é um livro que nos ajuda a refletir muito e a fazer exercícios relacionados tanto ao como a gente fala, e a gente é muito infantil, porque a gente não sabe pedir o que a gente precisa e não sabe escutar o que o outro precisa. As palavras, elas se perdem, os diálogos, eles se perdem. A gente é extremamente violento e ataca, e às vezes a gente também nos deixa atacar. Então, aqui estão exercícios da comunicação não violenta, de como a gente praticar um diálogo e uma fala, que eu gosto muito da filosofia tolteca, né? Que um das regras de ouro da filosofia tolteca é ser impecável com a sua palavra, sem pecado com aquilo que você fala. Que aquilo que você fala construa pontes e não muros. Então, aqui é uma ferramenta de como aplicar os 4 compromissos da filosofia tolteca, que é um dos meus livros também preferidos, mas não está aqui, porque ele não tem relação com a educação, né? Esse livro também é muito precioso, principalmente para os pais de crianças pequenas, porque quando o nosso filho está ali fazendo uma birra, numa inundação emocional, a gente só quer que ele pare. A gente fica pensando, tem alguma coisa errada com essa criança, ou tem alguma coisa errada comigo como mãe. Tem alguma coisa errada. E quando a gente lê Daniel Siegel com esse livro didático, cheio de ilustrações, a gente entende que não tem nada de errado com o nosso filho. Que o que ele tem é um cérebro ainda em construção. E se esse cérebro vai chegar no terceiro andar que ele mostra aqui no livro, vai depender muito da forma como eu faço essa conexão na base, ou seja, na primeira infância. Então, pais de crianças maiores, quando leem esse livro, às vezes choram, às vezes dá uma vontade de voltar lá no começo. Então, eu não indico, mas para os pais de crianças pequenas até 7 anos, leiam. Leiam antes do cérebro do seu filho estar 100% encapado. E aí, para mudar, claro que a gente muda, existe hoje, né, a neuroplasticidade e tudo mais, mas é mais complicado, mais complexo. Então, para quem tem criança pequenininha, ter essa consciência de como funciona o cérebro de uma criança pequena é muito didático. Ele tem também o cérebro do adolescente, que eu gostei também bastante, tá? Mas não tá aqui na minha lista, porque eu tive que, né, usar, senão ia, sei lá, ia chegar a 100 livros. Crianças Sem Limites, também para pais de crianças bem pequenas, da Minatel, da Isabela Minatel. Ela foi minha professora e eu gosto muito porque ela fala de uma disciplina do equilíbrio, tá? Então, ela não é muito da parentalidade positiva 100%, como eu também não sou. E ela fala muito dessa disciplina do equilíbrio. Nesse livro aqui, Criando Crianças Sem Limites, é um livro, um título meio auspicioso, mas ela fala muito da educação empreendedora. Dentro da pedagogia, para quem é da área de educação, professor, sala de aula, existe a pedagogia empreendedora. E ela traz alguns conceitos aqui, ela traz muitos conceitos de Montessori, que eu gosto também, porque é uma forma diferente de ver a criança, de ver o trabalho da criança. E é um livro que traz também muitas situações que ela vivenciou com o próprio filho, e que a gente pode ter ali ferramentas práticas para aquilo que está acontecendo com a gente, tá? Então, um baita livro para quem tem crianças até 7 anos.
Este autor aqui, talvez vocês pensem assim, ai, Aline, não acredito que você está indicando esse autor. Mas eu conheci ele, eu era muito jovem, e ele ainda não era tão famoso como ele é hoje. E ele foi aplicar um programa, ele e a equipe dele, né? Depois ficou a equipe só na escola, no colégio que eu dava aula. E eu gosto muito da forma como ele escreve, porque ele entrega ciência para as pessoas que diferentes tipos de escolaridade. Uma pessoa que tem uma escolaridade baixa consegue entender a forma como ele explica. Então, muita gente fala assim, ah, né? Mas eu adoro e o conheço pessoalmente, que é o Dr. Augusto Cury. E esse é um livro manual, eu falo que todo mundo devia ter nessa casa, que são as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Então, com essas 20 regras, eu acho que é como se fosse um manual. Está acontecendo uma crise ali, acontece muito isso comigo, né? Durante esses anos, esse livro eu comprei ele em 2019, então tem bastante tempo. E eu me lembro de, às vezes, olhar aqui no índice e ler exatamente aquilo que eu estava passando ali na situação. Por isso que eu falo que é um manual, que é um manual de consulta, né? Também cheio de post-it aqui, mas ele mostra como que nós devemos ser gestores das emoções dos nossos filhos. É a forma como a gente gerencia primeiro as nossas próprias emoções, depois as emoções dos nossos filhos, que a gente vai ali construir uma pessoa com uma consciência da ansiedade, né, do pessimismo ou não. A gente é como se fosse oleiro, né, moldando barro. Gosto muito, muito desse livro e para mim é um baita de um manual. Agora eu vou indicar dois livros que não tem nada a ver, assim, num primeiro momento com a parentalidade, mas que eu acho que toda pessoa que está envolvida numa família deveria ler. Primeiro, Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Esse foi um dos melhores livros que eu li também nos últimos tempos e que eu acho que todo mundo que é pai, que é mãe, que está numa família deveria ler, porque muitas coisas que os nossos filhos passam e muitas vezes que eles já trazem lá da infância, a gente fica assim meio que sem explicação. A gente se questiona, né? Nossa, mas da onde surgiu isso? De onde surgiu o meu filho com essa questão que parece que não é da nossa família, que não é o que está acontecendo na escola, de onde é? Então, aqui está um livro para a gente entender. Ele traz uma ciência muito nova, que é a epigenética, como que a gente reprograma o nosso próprio DNA. É um livro também com muitos exercícios para que a gente olhe a nossa linha de origem, de onde a gente veio, as nossas 3 gerações anteriores, o quanto que elas ainda impactam muitas coisas obscuras, não claras, inconscientes na nossa vida. É um livro científico e que traz muito as leis sistêmicas, que muitas pessoas hoje acreditam, acham que é balela, eu não acho que seja. Eu acredito muito nessa nova ciência, tanto da epigenética quanto das leis sistêmicas. E tá aqui um baita livro para vocês lerem, estudarem. Eu pretendo ainda fazer o Clube do Livro. A minha equipe, a gente está buscando aí uma forma de encaixar uma agenda para a gente começar o Clube do Livro. E o primeiro livro está decidido que vai ter um Clube do Livro, vai ser esse. Não começou com você, mas eu acho que é um baita livro para todos vocês lerem. E o segundo livro, que também é para todo mundo, independente da idade do filho, é esse Nação Dopamina, da doutora Ana Lemke. Hoje, né, a gente ouve muito falar da dopamina, 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 mas está aqui um livro que faz a gente entender o quanto que esse acesso muito fácil à felicidade está destruindo a mente e as emoções dessa nova geração. Essa dopamina rápida, ela faz com que a gente se torne extremamente infeliz. Então, a doutora Ana Lembe, que ela é professora de psiquiatria, e ela traz os casos dela, né, no próprio consultório, e é um alerta e, ao mesmo tempo, uma conexão de como a nossa parentalidade pode ajudar os nossos filhos a não estarem aqui, nessa nação dopamina, a estarem fora dela,
a usarem a dopamina como um recurso para construir hábitos que elevam e não que rebaixam, que causam vícios. Então, um baita livro de ciência, científico, e que mostra como o nosso cérebro pode se desenvolver para o bem ou pode se desenvolver para o mal, principalmente com esse uso extremo das redes sociais, o acesso muito precoce da pornografia, das drogas ilícitas e mesmo lícitas. Então, tá aqui um baita livro que acho que todo pai, toda mãe deveria ler e estudar. Depois, tenho aqui 2 livros da Thelma Abraham, também é uma educadora parental que eu gosto muito da Thelma, né? Esse aqui, Educar é um ato de amor, mas também é ciência, que a Thelma mostra como é que os traumas da infância modelam a nossa parentalidade hoje. Gosto demais da forma como ela faz isso. E como a gente não passar esse ciclo do trauma para os nossos filhos. Então, para pais de crianças ali até 8, 9 anos, é um livro também bem interessante. Esse Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. São exercícios práticos, já fiz esse programa, é muito interessante. E principalmente para pais de crianças, né, maiores, como eu, que tenho os meus filhos adolescentes, me ajudou demais esse livro da Thelma Abraham, os 2 são dela, estão na minha lista. Esse livro aqui, que é um livro da pedagogia, geralmente quem faz pós-graduação em psicopedagogia tá no manual. Só que é um livro que, se vocês acharem ele, né, verem ele não é um livro muito famoso, mas é Com Olhos de Criança, do Francesco Tonucci, que é um italiano. Ele é um livro muito precioso, porque tudo que ele traz, todas as reflexões que ele traz em formato de desenhos. É como se as crianças fossem desenhando. E aí você vai entendendo o quanto a gente é insano com o que a gente quer e espera das crianças hoje. O quanto que a sociedade, né? Uma ilustração que eu fiz até um quadro que o Will desenhou. É essa aqui, ó, que se chama Máquina Escolar. Isso aqui é uma baita de uma reflexão, porque olha só, as crianças entram todas diferentes e saem todas iguais. Não sei se está dando para vocês verem. E aqui, ó, são as crianças que não servem ao sistema, né? Que são as crianças, ele coloca aqui turmas do TDAH, turmas turmas das crianças especiais, e ele coloca várias coisas aqui, e as crianças são descartadas da máquina escolar e do sistema. Então, todo livro é construído em reflexões através de desenhos. Melhor livro que eu já li de infância até hoje é esse aqui. Não, mas eu tenho um também, que também é muito especial, que é A Casa de Estrelas, tá? São 2 livros que não têm relação específica com a parentalidade, mas que nos ajuda a ter um olhar mais ampliado sobre a infância e que são livros muito gostosos da gente ter em casa, da gente revisitar. Casa das Estrelas, do Javier Naranjo, é um livro que ele fez uma pesquisa com várias crianças de várias épocas, de várias situações financeiras, que ele faz perguntas para as crianças. Tipo assim, ó, o que é que significa criança? Ó, uma resposta aqui, um humano feliz. Uma criança é um amigo que tem cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Então ele fez essa, como se fosse um manual, um dicionário de palavras, Deus, e o que significa para as crianças, e ele colocou aqui as melhores respostas. É como se fosse um livro onde a gente pudesse penetrar na mente infantil, entender um pouquinho o que é que se passa naquela mente. É aquilo que eu falo para vocês, para a gente se relacionar, às vezes a gente precisa parar na nossa arrogância, emprestar um pouquinho a lente do outro e colocar na gente. Então, esse é um livro para a gente pegar a lente da infância e colocar na gente. E é um livro que a gente lê numa sentada só, ele é uma delícia. É um livro que te leva a rir e a chorar ao mesmo tempo,
de pensar como esse mundo infantil é tão precioso e como a gente, na nossa adultização, na nossa pressa extrema, a gente passa por cima dele. Então, tá aqui. Eu queria trazer muitos livros de pedagogia, né? Por exemplo, um autor que eu estudo e que eu me conecto muito é o próprio Rubem Alves, mas que não. Aí o Will falou, mas eles não têm relação com os pais. Escolhe esses dois, porque esse sim tem uma relação maior com os pais que não estudam educação da forma como você estuda, né? Da forma como você precisa estudar. Então tá aqui, dois livros que eu amo e que fazem parte da linha pedagógica. Depois eu tenho esse que eu recomendo também, mas recomendo com moderação, porque a visão do Osho é muito disruptiva para o nosso dia a dia. Osho ele tem uma coleção muito grande de vários livros, né? Osho e as mulheres. Então, esse é o livro das crianças, tá? É dessa coleção dele, mas que traz reflexões sobre liberdade. Quanto eu permito que a essência do meu filho nasça. Mas também tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que eu acho que o Osho traz que eu acho que não cabem. Mas, mesmo assim, ele está na minha lista de melhores livros de educação, tá? Osho e as crianças. Depois eu tenho de uma querida também, que ela foi muito tempo colunista, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, que é a Roseli Saião, que é Educação Sem Blá Blá Blá. Esse aqui é aquele tipo manualzinho também, sabe? Você vai lá no índice, por exemplo, para onde foi o diálogo, leitura nos olhos, educação financeira, educação com atitude, o ensino da generosidade, é um livro meio manual, que você vai nos textos dela. E os textos ela é jornalista, né? Então, são textos bem gostosos de ler, sabe? E bem didáticos também, aplicados assim com situações que ela traz do cotidiano. Eu gosto muito desse livro da Roseli Saião, Educação Sem Blá Blá Blá, para pais de crianças maiores. Ela não fala muito dos pequenininhos, tá? Vamos pensar assim, a criança que já está alfabetizada a partir de 5 anos, é um livro para essa faixa etária. Esse livro, que para mim é muito precioso, porque ele está com o autógrafo do Dr. Augusto, do Dr. Isamitiba, né? Ele já faleceu, mas eu gosto muito desse Pais e Educadores de Alta Performance. Embora eu não concorde 100% com tudo que ele fala, tem muitas coisas que eu questiono, mas é um baita livro para a gente entender sobre méritos, sobre o nosso papel de autoridade, sobre como a gente muitas vezes abandona esse papel, os nossos filhos ficam extremamente inseguros, os nossos filhos precisam de limites, e a gente, quando é esse pai de alta performance que está consciente para esse papel, a gente não abandona os nossos filhos nesse sentido. Depois eu tenho mais esse aqui, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler, que também é de uma psicóloga maravilhosa, uma forma muito gostosa que ela traz essa leitura, e é para pais de crianças pequenas e grandes, tá? Mas quando a gente tem filhos como eu, Levi, né, que está com 18 anos, ler esse livro dói um pouquinho, porque dá uma vontadezinha de voltar lá atrás e fazer diferente, já passou. Não tem como fazer diferente, tem como a gente ser bons consertadores, como eu falo para vocês. Mas, para quem tem crianças pequenas, é um livro que vai te ajudar a ter consciência de não fazer muita coisa que fizeram com você, tá? Então, é um livro que eu gosto muito e também está aí na minha lista. Quem está com filhos na adolescência e na pré-adolescência eu gosto muito desse livro, Disciplina Positiva para Adolescentes, da doutora Jane Nelson, embora muitas ferramentas eu não aplico. Muitas ferramentas não servem para o modelo de parentalidade que eu tenho, mas algumas sim. E algumas fazem com que a gente reflita na forma de intervir. Mas tem coisas aqui nesse livro que eu também não concordo 100%. Né? A doutora Jane Nelson, ela trouxe a disciplina positiva, ela criou a disciplina positiva lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil a gente
meio que errou na forma da disciplina positiva, na aplicação científica dela, e aí no Brasil ficou meio que uma educação permissiva, os pais e os próprios educadores parentais, que virou uma febre, né, de ser educador parental, não souberam entender muito bem a doutora Jane Nelson, e também tem ferramentas que muitas vezes não cabem na nossa realidade, na forma como a gente pensa o ser humano. Mas tem muitas coisas interessantes aqui, e também é um manual, porque no índice você consegue, ó, como passar tempo de qualidade com o seu adolescente, você está desencorajando ou empoderando o seu filho, você está ensinando habilidades de vida, tá? Então, no índice, às vezes você não precisa ler o livro todo, porque ele é um livro grande, mas você, pelo índice, consegue pegar ali as coisas principais que você está precisando daquele momento. Então, para quem tem filhos a partir de 11 anos, essa é uma leitura que faz a diferença. Agora, um livro que não tem a ver também com educação propriamente dita, mas que eu também acho que é um manual de vida, que é do Harari. Harari, talvez vocês conheçam, né, o autor de Sapiens, e esse 21 lições para o século XXI, ele fala muito da educação. O quanto a gente tem educado os filhos e os alunos para algo que já passou, para um modelo de mundo que já acabou, ou que está acabando, ou que está em transição. Então, esse é um livro que faz a gente refletir no modelo de educação que a gente coloca os nossos filhos, na forma como a gente cobra esse resultado dos nossos filhos e o que é que a gente deveria estar fazendo diferente, mesmo que os nossos filhos frequentem escolas muito tradicionalistas. Então, eu gosto demais do Harari, de tudo, todas as entrevistas dele, tudo que eu vejo dele, eu acho extremamente sensato. Ele é, ele é historiador, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual que é a profissão mesmo dele. Ele é historiador pela Universidade de Oxford. Então, ele traz a visão dele de historiador, mas que eu acho que é uma visão muito sensata para quem está trabalhando com os novos humanos, certo? E aqui um livro que eu compro quase todos os anos e que eu já fiz com todos os meus filhos, pelo menos um pouquinho dele, que eu quero indicar para vocês, é Um Compromisso por Dia para Pais e Filhos. Pequenas ações diárias para mudar a sua vida em família. Então, teve uma época que a gente fazia esse livro em família, todas as crianças faziam, e depois eu comecei a fazer ele com o Luca. Então, é como se fosse cada dia do ano, uma atividade para você fazer no dia. Ai, gente, tem coisas tão preciosas aqui nesse livro, né? Coisas tão. Ai, eu tenho uma memória afetiva muito feliz com esse livro, né? Aqui, quando a gente pensou de fazer uma casa na árvore, o Luca fez aqui o desenho, o projeto, de como seria. Tem muita coisa especial nesse livro que a gente consegue, inclusive, entender um pouquinho do que passa na cabeça do nosso filho. Por exemplo, esse aqui, ó, você sabe dividir, aí tem uma pequena historinha que você fala ali com a criança, né? Momentos assim de 15, 20 minutos em família, eu acho que vale a pena, e depois fica um livro de recordação, assim, ó, de cada ano. Então, gosto muito dessa ideia. É do Carlos Nassif, do Robson Ramushi. Robson Ramushi eu já fiz um curso com ele de meditação, maravilhoso. Então, é isso, gente. São estas as minhas indicações. Vai estar anexada para vocês aqui com o nome do livro, o nome do autor, essa lista que eu fiz vai estar aí para vocês no PDF, mas esses são os meus, acho que foram 23 livros preferidos que eu já li sobre educação e parentalidade. Eu espero que vocês aproveitem aí, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula.